Abra sua Bíblia comigo para a primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira de Pedro, capítulo 5. Veja se alguém próximo a você está sem Bíblia. Por favor, divida a sua Bíblia com alguém que esteja próximo a você. Primeira de Pedro 5. Você que nos acompanha pela internet, seja pela rádio, seja pela TV, localize no seu computador biblia.net e 1 de Pedro 5. Eu quero ler só 2 versículos deste texto. Versículos 6 e 7, do capítulo 5 de 1 Pedro, ou 1 de Pedro. A palavra de Deus diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Vamos dizer junto aí o último verso 7? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Os irmãos precisam lembrar que, no contexto desta carta, a igreja está sofrendo tremenda perseguição. É uma época em que o Império Romano decide destruir a igreja. Posteriormente, o Império vai decidir se unir à igreja. Foi a desgraça da igreja. Mas nesse período havia uma tremenda perseguição em muitos crentes. Nesta época, a carta de Pedro é uma carta exatamente sobre isso. Muitos crentes não entendiam o tamanho sofrimento que passavam, tamanha perseguição. É nesse contexto que Pedro diz isso: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se o irmão deu atenção, todo esse culto girou em torno do assunto cuidado de Deus. Inclusive a última música que o Williams cantou tão belamente. O que é ansiedade? É o mal do século. Podemos dizer que a ansiedade é um estado de insegurança. Geralmente acomete a pessoa com uma sensação de medo incontrolado. Ainda que a situação concreta não seja aquilo, mas a pessoa passa a imaginar situações irreais como se fossem concretas. É uma emoção que se caracteriza por um sentimento de desassossego, de apreensão, medo, preocupação exagerada, tensão, inquietação. Em última instância, a ansiedade revela uma falta de confiança no cuidado de Deus. Mas quando estamos com ansiedade, normalmente temos desconforto estomacal, boca seca, o coração acelerado, e tem gente que corre para o cardiologista: estou com algum problema, estou com taquicardia. E vai ouvir o médico dizer: relaxa, faz caminhada, hidroginástica. Mas doutor, estou doente. Você está ansioso. Você geralmente fica irritável e esquecido. O mundo que nós vivemos é o mundo que traz ansiedade, não precisa a gente fazer muita coisa, não. Nós vivemos em tempos de constantes tensões, pressões e opressões. Basta você entrar na internet, ligar a TV ou qualquer coisa desse tipo, você vai se deparar logo com guerras, rumores de guerra, violência. E tudo isso fica muito perto da gente. Então você está em constante tensão, porque você, por exemplo, imagina que ao chegar em casa, abrir o portão para entrar no seu carro, você já
fica imaginando que é provável que você esteja correndo o risco de ser abordado e assaltado. As drogas invadem as famílias e você fica pensando em uma ansiedade tão grande porque você imagina que seu filho corre risco de se envolver. Você não quer que isso aconteça, mas você sabe que é um risco que ele corre. Então, às vezes você fica tão ansioso e preocupado com essa situação que você cria um clima de tensão sobre os filhos. Toda hora você quer saber o que está acontecendo. Já não basta celular, então você hoje bota o filho numa escola que tem a câmera, que você precisa olhar de onde você está, que ele está lá mesmo, está na sala de aula. Tudo isso, irmãos, cria um clima de insegurança, de medo, de ansiedade tremenda. Além disso, tem as questões de saúde, né? Puxa vida, ele estava bonzinho e morreu. Não é assim? Mas rapaz, falei com ele essa semana. Fora aquelas doenças que você diz assim, meu amigo está com uma doença que ninguém descobre, ele está morrendo devagar, e o médico diz que aí aparece um nome daqueles assim que você nem no dicionário nunca imaginou que existiria. Quando a gente tem alguma coisa, logo imagina, é câncer. Você fica... Na verdade, você já vai ao médico pensando que vai morrer. Vai logo se despedindo de todo mundo. Eu não volto mais. Tudo isso, irmãos, traz ansiedade, tudo isso traz tensão, tudo isso traz preocupação. Então, nós arranjamos doenças que elas nem existem, mas nós as somatizamos, né? Então fica um paradoxo muito grande. Esta ansiedade que a gente vive e o cuidado de Deus. Algumas pessoas se perguntam, se Deus está vendo tudo isso, se tudo isso está acontecendo, como é que Ele pode me proteger? No meio desse caos. Como posso ver sua mão me acolher se não consigo desenvolver em mim uma confiança plena nele? Teoricamente a gente diz, não, eu confio, eu tenho fé. Mas aí quando as coisas começam a andar para lá e para cá e nada se firma, nada dá certo, aí você se vê numa tremenda ansiedade e percebe que aquela confiança que você disse que tinha já não é tão confiante. Lembra daquele pai que levou o filho para Jesus e queria que Jesus o curasse? Porque ele tinha um problema de possessão, e cada vez que isso acontecia, o espírito lançava no fogo e tentava matá-lo. E quando ele levou o filho a Jesus, Jesus estava sobre o monte orando com Pedro, Tiago e João, e os demais discípulos estavam embaixo, então ele achou que os outros discípulos iam resolver o problema, e pediu ajuda, os discípulos tentaram, não conseguiram, e lutaram e já estavam servindo, era de chacota com escribas e fariseus, porque eles não conseguiam expulsar o demônio do garoto. E quando Jesus desce e encontra aquela situação toda, Jesus vira para o pai e diz assim, tudo é possível ao que crê. E ele diz, eu creio. Mas por alguns segundos, depois que ele fala, eu creio, eu imagino que na mente dele passa toda a situação de sofrimento do filho, todo mundo que ele já procurou, os próprios discípulos lutando sem conseguir nada, e então ele termina dizendo assim, ajuda-me na minha incredulidade. Teoricamente ele cria, mas na hora do problema ele teve que baixar a cabeça e dizer, ajuda-me na minha incredulidade. Interessante, foi aí que Jesus agiu. Jesus não agiu quando ele disse que eu creio, mas quando ele disse ajuda-me, aí sim, a fé era essa. A fé era essa. O apóstolo Pedro nos desafia aqui a confiarmos no cuidado do Senhor, a experimentarmos o cuidado do Senhor.
E o que nós precisamos fazer para experimentarmos o cuidado do Senhor? Ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Primeira coisa, humilhe-se embaixo da potente mão de Deus. O que Pedro está dizendo é que o Senhor tem o controle do nosso destino. O Senhor sabe do meu ontem, do meu hoje e do meu amanhã. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Você projeta, planeja, mas em suma, quem dá a direção, quem faz a coisa acontecer é o Senhor. Então Pedro diz: você quer experimentar o cuidado de Deus? Então submeta-se, humilhe-se embaixo da potente, da poderosa mão de Deus. Não é uma mão qualquer, é uma mão poderosa. É uma mão que estabelece as realidades. É uma mão que determina a seus filhos lugares, horas, circunstâncias, dons, limitações, tempos, perseguições. É uma mão que dá sossego, guarda e protege, é poderosa. Então submeta-se a ela. Humilhe-se embaixo dela. Quando eu experimento isso, eu começo a tirar de sobre mim o peso de resolver os problemas. Veja que ele diz que quando eu me submeto à poderosa mão de Deus, ele diz que Deus a seu tempo agirá, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Nós não temos o controle sobre a agenda de Deus. Erramos quando nós queremos projetar as coisas como se nós tivéssemos direção, como se nós fôssemos os comandantes do tempo, da vida. E Tiago critica isso lá na igreja do seu tempo. Tiago diz que havia um grupo de empresários no seu tempo que decidindo ganhar dinheiro, eles simplesmente planejavam e diziam assim: ei, hoje e amanhã iremos a esse lugar e aquele lugar e ali negociaremos e ganharemos muito dinheiro. Tiago diz: olha, essas pessoas acham que o dinheiro delas resolve tudo. Aí Tiago diz: antes devias dizer, se o Senhor quiser, faremos isto e aquilo. Se o Senhor quiser. Tiago está dizendo a mesma coisa de Pedro. Ele está dizendo que nós precisamos nos submeter embaixo da mão de Deus, sabendo que Ele tem o controle. E Pedro diz: quando fazemos isso, Ele a seu tempo nos exalta. A palavra tempo aqui, a palavra tempo não é a palavra cronos, que a palavra cronos é de cronologia, que diz dos dias, dos meses e dos anos. Não, a palavra é kairos. Esta palavra, embora designe tempo, a ideia é que não é um tempo cronológico, é o tempo de Deus. Refere-se ao momento exato em que Deus vai intervir, refere-se ao momento exato em que Deus vai agir. Então ele diz: submeta-se à poderosa mão de Deus, embaixo da poderosa mão de Deus, e Ele, no tempo dele, na hora oportuna dele, agirá. Então, para a gente experimentar o cuidado de Deus, precisamos exercer paciência. Paciência. Espera no Senhor. Paciência. Mas é interessante que, biblicamente, a paciência não vem sem tribulação. Tiago disse que quando nós queremos paciência, vem tribulação, porque a tribulação gera a paciência. Eu nunca peço paciência, porque eu sei que se eu pedir paciência, Deus vai me dar tribulação.
então eu fico quieto. Deus tem motivos que a nossa razão desconhece. Todas as vezes que nós fazemos uma tentativa de sermos como Deus, falhamos. E como resultado, nós terminamos colhendo ansiedade. Precisamos lembrar que nós somos a criatura, Ele é o Criador. Portanto, humilhe-se diante de Deus. Lembram de José? É o melhor exemplo disto. José é jovem, invejado pelos irmãos, perseguido pelos irmãos, vendido como escravo pelos irmãos. Como escravo, José vai então cuidar dos negócios de um poderoso homem no Egito, mas ali também ele é enganado pela mulher e falsamente acusado pela mulher, vai para a prisão. Então José teve uma vida de tremendo sofrimento e desencontro. José fica a maior parte da sua vida fora de casa, fora dos irmãos, do pai que o amava. O pai viveu de luto até encontrá-lo, o pai já idoso e ele casado com filhos. Porque o pai achava que ele tinha morrido, porque foi a história que os irmãos contaram. Mas depois de todos esses anos, quando ele encontra os irmãos e os irmãos então ficam preocupados que ele agora vai se vingar, porque ele era nada mais, nada menos do que o segundo no Egito. Os irmãos dizem, não, agora ele vai tirar a forra da gente. Ele chora, abraça seus irmãos e diz, Deus fez isto. Deus usou vocês para que eu chegasse onde estou e pudesse salvar a todos vocês. Sabe o que é isso, irmãos? É alguém que submete-se à poderosa mão de Deus, é alguém que se humilha embaixo da mão de Deus. Estava na prisão lá, ele vai para a prisão acusado falsamente, perde o emprego que tinha, perde todos os direitos que tinha, mas ele não chega na prisão para ficar chorando, eu sou um desgraçado, tudo na minha vida dá errado. Ninguém gosta de mim na minha família, fui desprezado por todos, meus irmãos me venderam, eu não valho nada. Não, eu não encontro um José assim na palavra de Deus. Eu encontro um José que está lá na prisão, e quando está na prisão ganha a confiança do carcereiro, cuida dos outros presos, dá comida para todo mundo. José está todo dia cantando, feliz da vida, na prisão, fazendo o que dava para fazer, ajudando todo mundo. E quando o copeiro chega lá, aqueles servos de Faraó que são presos e chegam lá, e eles têm sonhos, José vai lá e diz, não, Deus pode dar uma resposta para vocês, e José vai interpretar os sonhos dos dois. E José pede que eles lembrem dele lá, quando sair da prisão. Ele diz, um de vocês vai morrer, mas o outro vai voltar ao seu posto. Lembra-te de mim. 2 anos sem lembrar. Aí você pensa que José ficou lá, rapaz, eu ajudei aquele sujeito, disse o que aconteceu, desgraçado, me largou aqui 2 anos, não disse nada. Não, José não falou nada disso, não. Nada. Porque José sabia quem tinha o controle da sua vida era Deus, ele estava submisso à mão de Deus. Fosse bem ou mal, ele entendia, é a mão de Deus, eu estou embaixo da mão de Deus, eu não abro mão disso, aconteça o que acontecer, é Deus que está na história. José não botava diabo na história, não. Tem gente que qualquer coisa que acontece é o diabo, ou o capeta. Mas rapaz, que capeta danado, está em todo lugar, já viu isso? Tem gente que o capeta está no banheiro, no quarto, na cozinha, embaixo da cama, no armário, dentro da gaveta. Tudo o que acontece é o capeta. Parece que ele é onipresente e onisciente, e ele não é nada disso. Nada disso. Ao invés de dizermos, Deus está no controle, a minha vida está embaixo da mão de Deus, é Deus que está cuidando de mim, no bem ou no mal é Deus que está comigo, bota o inimigo na vida. Tira Deus e bota o diabo. Para quê, irmão? Fica com Deus. Deixa o diabo fora dessa história. Deixa ele lá Deixa ele lá. Se bota ele na sua vida, não. Nem na sua família, nem na sua casa.
Pedro diz: humilhai-vos embaixo da potente mão de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Já experimentou lançar? Sabe aquela coisa do sujeito que joga, né? Lançar. Lançar o fardo, tirar. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. Então, depois que Pedro diz, humilhe-se debaixo da mão de Deus, ele diz, lance sobre o Senhor sua ansiedade. Eu sei que você pode dizer assim, mas pastor, eu vou me humilhar, vou lançar essa ansiedade, mas para onde isso vai me levar? O que vai adiantar? Você vai dizer assim, eu me preocupo com o andamento da minha casa, eu me preocupo com os meus filhos, eu me preocupo com a igreja, eu me preocupo com o meu trabalho. É porque tem gente que sai do trabalho, mas o trabalho não sai dele, não. Ele não consegue desligar o celular 5 segundos. Porque se desligar, ele acha que tudo no trabalho vai morrer. Não consegue. Não consegue. Lança sobre Deus, diz Pedro, as suas preocupações. Lance sobre Ele. Quando você lança, quando você tira, você fica livre do peso. Lançar é uma decisão. É decisão de me separar de algo, de tirar de mim algo. Representa entrega. A palavra diz assim, nós lemos hoje, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Paulo está dizendo, olha, lance. Se o problema é terrível, faça pela oração. Se é mais terrível, faça pela súplica. Mas se é algo bondoso, faça pela ação de graça. Mas lance sobre o Senhor. Ponha sobre o Senhor. E ele diz, quando você faz isso, a paz de Deus que excede todo entendimento invade a sua vida. Coisa boa é quando você pode ficar em casa ou no seu trabalho sossegado, sabendo que o Senhor está no controle. Sabe aquela coisa quando você vai com alguém que dirige e você confia, você dorme, relaxa. Mas quando você está com alguém que você não confia, o que você fica toda hora? Ó a curva, está rápido demais. Na verdade tem 2 motoristas, né? Tem um no guidão e tem outro lá dando a voz de comando. Você não relaxa. Mas quando você descobre que o Senhor está no controle e está na direção, você relaxa, você dorme. Por quê? Porque em paz me deito e logo pego no sono. Porque só Tu, Senhor, me faz dormir em segurança. Dormir em segurança. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se não for o Senhor, meu irmão, você pode ter câmera, cerca elétrica, você pode ter o que tiver, o ladrão vai entrar. Não, Williams? O Williams sabe disso, né, Williams? Passou disso esses dias, não foi, Williams? Esses dias. Não adianta, irmão, não adianta. Se o Senhor não guardar, não adianta. Então lance tudo isso sobre o Senhor, tire o fardo do seu coração, tire o peso da sua alma. Por quê? Pedro diz, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Confie no cuidado de Deus. Deus não é apenas suficientemente poderoso para dar conta das preocupações de seus filhos,
mas Ele está disposto a fazê-lo. Deus não só pode cuidar, Ele quer cuidar. A palavra é, Ele se importa com você. Expressa um cuidado pessoal, paternal, Ele se importa com você. Mateus 7, 9 a 11. O qual dentre vós é o pai que seu filho lhe pede pão e lhe dá uma pedra? Ou se lhe pede um peixe, lhe dá uma serpente? Então Jesus diz assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Jesus está dizendo, olha, preste atenção, por que você está tão ansioso, tão preocupado, por que você está se matando desse jeito, se o Pai quer cuidar de você e pode cuidar, porque a mão dele é poderosa. Ele diz, se você que é pai, pecador, quando seu filho pede pão, você não dá pedra, quando ele pede peixe, você não dá serpente, se você que é pecador, dá o que é bom para o seu filho, quanto mais o nosso Deus. Quanto mais o nosso Deus. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo está dizendo, olha, preste atenção. Por que você está com medo de lançar sobre ele as suas preocupações, as suas ansiedades? Por que você está com medo de se submeter à poderosa mão dele, de ficar submisso, humilhado embaixo da mão? Por que você está com medo se ele não poupou o próprio filho, se ele deu o próprio filho por você? Se ele deu o próprio filho por você, ele vai dar todas as outras coisas. Ele deu o que tinha de mais precioso, o filho, o único filho, ele deu. Se ele deu o único filho, como é que não vai dar outras coisas? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, não temeremos. Terremoto, furacão, não temeremos. Não temeremos porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. O Senhor pode vencer qualquer exército, qualquer situação. Aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não tenha medo, confie, entregue. Deus cuida, Deus não só cuida, Ele quer cuidar de você. Lembra de Jonas? Que pregamos aqui sobre Jonas mais de 2 meses. Com toda a desobediência de Jonas, a história de Jonas mostra um Deus que cuidava dele. Jonas desobedece, vai para um lugar oposto ao que Deus mandou, Deus está com ele lá. Jonas pega um navio, Deus está com ele lá. Jonas pede para ser atirado no mar para morrer, Deus manda um peixe para cuidar do Jonas. Jonas ora a Deus no ventre do peixe, Deus faz o peixe vomitá-lo lá na praia, ele está lá na praia. E Jonas vai pregar a mensagem de Deus e não quer pregar, e ele prega uma frase só, e aquela pregação converte toda uma cidade de 120 mil pessoas.
Deus estava cuidando dele em todas as situações, mesmo na desobediência, mesmo ele distante, mesmo ele reclamando, mesmo ele resmungando, mesmo ele dizendo que queria morrer, Deus estava cuidando dele. Deus está cuidando de você. Pode ser que você nem esteja vendo, nem olhando, nem percebendo, Deus está cuidando de você. Ele cuida e quer cuidar de você. Há um hino no nosso cantor cristão, cujo título é Deus cuidará de ti. Esse hino foi escrito pela esposa de um pregador, pastor Walter Martin, no ano de 1904. Ele era um pregador muito famoso nos Estados Unidos, geralmente estava fazendo conferências, e a sua esposa, Sibila, estava muito enferma, quase inválida. E ele estava pregando uma série de conferências numa cidadezinha próxima a Nova York. E a esposa piorou muito, ela estava com ele e o filho pequeno. A esposa piorou muito, quase na hora dele ir para a igreja pregar. E ele ficou preocupado, sem saber o que fazer. Como deixar a esposa, que já estava semi-inválida, sozinha com o filho pequeno? Então ele pegou o telefone para ligar para o pastor da igreja para dizer que ele não tinha condições de pregar. E quando ele pegou o telefone, o filho pegou na calça dele, porque ele tinha comentado que ia fazer esse telefonema. E o filho então olhou para o pai e disse: pai, se é a vontade de Deus que você vá pregar na igreja hoje, Ele não pode tomar conta de nós enquanto você estiver pregando? O pastor Martin ficou muito constrangido com a palavra do filho. Ele, pastor, que dizia que confiava em Deus, estava para pregar e ia avisar que não ia pregar porque ia ficar com a esposa que estava pior de saúde. E o filho estava dizendo para ele, ou perguntando para ele: papai, se Deus quer que o senhor pregue, será que Deus não pode cuidar de mim e da mamãe enquanto o senhor prega? Pastor Martin baixou o telefone, conversou com sua esposa e ela disse: vá, Deus cuidará de mim. E ele foi. Pregou naquela noite, muitas almas se converteram, e quando ele chegou de volta, seu filho logo veio recebê-lo à porta e lhe entregou um envelope. E no envelope estava escrito: Deus cuidará de ti. A esposa havia escrito a letra da música enquanto ele tinha ido para o culto pregar. E ele ficou tão impressionado com a letra, sentou-se ao órgão e em poucos minutos compôs a melodia do hino que nós cantamos desde 1904. Um hino traduzido em muitas línguas e que até hoje conforta e dá segurança a muitas pessoas. Salomão Ginsburg traduziu este hino para a nossa língua em 1905 e dedicou essa tradução a um missionário batista que viveu entre 1907 e 1924. A tradução deste hino na nossa língua diz assim: Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti,
Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, Deus cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti? Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado